Meu nome é Patrícia Kelly de Souza, eu tenho 49 anos, sempre fui sozinha, sempre me senti sozinha. Porque afinal de contas a gente estava tudo ali, mas a minha mãe nunca teve tempo para nós, que era só ela para trabalhar e sustentar. Nós todos. Quem cuidava da gente era uma irmã mais velha. Então, bem dizer, a gente sempre a gente nos criamos sozinhos, né? A gente foi se descobrindo, né? Tudo sozinho. Aí veio a minha adolescência, comecei a sair de casa, assim, minha mãe autorizou eu sair de casa com 15 anos de idade. Quando eu saí de casa com 15 anos de idade, fui para ir num parque de diversão. Foi ali que eu conheci meu esposo. Aí a gente namorou, a gente noivou, nesse período deu 5 anos. Aí a gente casou, eu com 20 anos, e ele com 20, eu com 22 e ele com 25. Eu achava que eu casando, eu ia ter uma atenção, ia ter atenção que eu não tive do meu pai com ele. E foi ao contrário, né? A gente casou, a gente teve muitas divergências, né? Muita briga. E ele chegava tarde em casa, e quando eu ia para casa era com os amigos, ficava até tarde jogando videogame, e a atenção nunca era para mim. Aí foi onde veio depressão, eu ficava ali dentro de casa, presa, sozinha, sem ninguém para conversar, sem sair de casa. Em relação ao meu casamento, eu me sentia uma incapaz, que eu não sabia o que fazer para sair daquela situação, para chamar a atenção dele para mim. Até que foi em 2017 que meu marido falou que ia separar de mim. Aí eu não aceitei a situação, falei, no mesmo dia que ele falou que queria separação, eu falei para ele que eu não aceitava, que a gente tinha conserto, né? Aí eu deixei ele falando sozinho dentro de casa, peguei minha filha e fui para a igreja. Eu esperei a reunião acabar, fiquei sentada ali no banco, aí veio uma obreira e conversou comigo. Perguntou para mim o que estava acontecendo, aí eu peguei e conversei com ela, falei para ela, aí ela pegou e falou assim para mim, você está vendo aquele altar ali? Deus pode consertar o seu casamento. Vai ali, ora, conversa com Deus, fala tudo para Ele, fala tudo que você está sentindo para Ele. Com a orientação da obreira, eu fui e fiz isso. Entreguei para Deus, falei para Deus que eu não aceitava aquela situação, que eu não queria mais viver daquele jeito, que eu não estava tendo uma vida. Eu não sabia o que era ter uma vida ainda, de felicidade. Aí depois ela pegou e me apresentou para o pastor, né? Conversei com ele, ele pegou e falou assim, a senhora é batizada nas águas? Eu peguei e falei assim, não. Eu não tenho pecado, então eu não vou me batizar, eu não tenho nenhum pecado. Para mim eu não tinha nenhum pecado. Eu era muito orgulhosa, eu era teimosa, né? A gente pensa que a gente não tem nenhum pecado, mas tem sim. A gente é egoísta, eu era muito assim, só eu estava certa, só eu quero falar. A minha palavra era a final e pronto, acabou. Depois que eu fui batizada nas águas, o pastor falou assim, agora você tem que cuidar da sua alma. Deus te perdoou, só que você está tendo uma nova vida, um novo renascimento, ele falou para mim. Aí eu fiquei olhando para ele, peguei e falei assim, mas o pastor, eu me batizei nas águas, o Senhor Jesus me purificou. Agora eu quero o que o Senhor tem, que eu vejo que as pessoas que estão aqui ao redor do Senhor, eu vejo uma luz tão grande nelas e eu quero isso para mim. Aí eu perguntei para ele, como é que eu faço para ter essa luz que vocês têm? Aí ele pegou e explicou, essa luz que a gente tem é o Espírito Santo, que a gente entregou a nossa vida nas mãos de Deus. Aí eu peguei e falei assim, aí como que faz para ter, né? Para conquistar? Aí ele pegou e explicou para mim. Aí foi explicando, foi falando que eu tinha que largar certas coisas, né? Largar egoísmo, né? Ser mais humilde, que eu não era nem um pouco humilde. Apesar de vir de uma família humilde, eu não era nem um pouco humilde. E eu fui prestando atenção. Aí ele falou assim, você tem que vir na igreja dia de quarta, dia de sexta de libertação. Você tem que vir no dia de domingo, que tem a palavra, que tem a busca do Espírito Santo. Ali eu entendi que eu fui para lá, para a igreja, não foi para buscar pelo meu casamento, foi para buscar por mim. Para Deus cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar do meu casamento. Esse processo foi lento. Eu fui fazendo assim, eu fui lendo a Bíblia, eu fui indo à igreja, né, de quarta, de domingo. Eu fui vendo que, para mim, largar o meu eu tinha que me entregar de fato e de verdade para Deus. O meu batismo com o Espírito Santo foi muito maravilhoso. Porque eu me preparei tanto nesse dia. Eu cheguei naquele altar ali e falei assim para Deus,
Eu não quero ter mais aquela vida de tristeza, de depressão que eu tinha. E quando eu senti o Espírito Santo dentro de mim, eu senti uma paz tão grande, uma certeza tão grande que Deus nunca me abandonou. Eu que tinha que procurar Ele da maneira certa, eu que tinha que ir atrás dele. E quando eu fui atrás dele, ele veio e me abraçou de uma forma tão maravilhosa, ele me acolheu de uma forma tão grandiosa, que não existe um abraço igual. Eu senti tão protegida, tão protegida. E ele falou assim: você nunca esteve sozinha, eu sempre estive com você. Depois que eu recebi o Espírito Santo foi maravilhoso. Hoje eu sou uma pessoa alegre, hoje eu sou comunicativa, sou uma pessoa feliz. Meu casamento é restaurado, meu esposo é batizado nas águas, minha filha é batizada nas águas e nós estamos na igreja, graças a Deus, servindo ao Senhor. Porque tudo mudou na minha vida, tudo. Fui buscar pelo meu esposo, né, pelo meu casamento. E quando eu percebi que não era pelo casamento, era por mim, e a partir do momento que eu busquei por mim, né, Deus veio restaurando a minha vida, o meu casamento, a minha família. E realmente eu sei o que é um casamento. Tudo que eu precisava, Deus acrescentou uma felicidade que eu não imaginava que tinha, que existia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje eu percebi que muitas pessoas precisam dele também. E eu entrei para o grupo da igreja Universal nos presídios. Além de a gente ajudar eles lá dentro, as mulheres de lá de dentro, nós ajudamos as famílias aqui fora também. A gente leva a palavra, a gente leva a compreensão, a gente leva alegria para elas. Coisa que às vezes a gente está ali, a gente está evangelizando lá, esperando elas na porta do presídio, as mães, as esposas saem. E elas saem tão tristes, elas saem tão desanimadas. E quando elas veem a gente lá fora, esperando por elas, levando uma palavra, o sorriso delas melhora, o semblante delas melhora. O Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo salva, o Espírito Santo liberta. É isso que eu levo, que eu quero levar para elas. Eu nunca mais tive depressão, eu nunca mais tive uma tristeza dentro do meu coração. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. É tudo não só para mim, e sim levar ele para as pessoas, ajudar as pessoas a ter o mesmo que ele me deu.